Olá galera, aqui quem fala é Rodrigo Lima para o canal Na Trincheira das Ideias. O tema do vídeo é sobre Coreia do Norte, um tema bastante polêmico. Mas antes de entrar na nossa questão, da gente entrar na nossa abordagem, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe entre seus amigos nas suas redes sociais e se inscreva no canal. Para começar a falar sobre a Coreia do Norte, é importante trazer alguns aspectos históricos e alguns aspectos característicos daquele país. Primeiro, trata-se de um país com uma população em torno de 25 milhões de pessoas. O território da Coreia do Norte equivale a menos da metade do estado de São Paulo. E é um país que tem uma cultura, uma tradição, uma civilização milenar. A Coreia do Norte também ocupa uma posição estratégica do ponto de vista geográfico e também do ponto de vista da geopolítica internacional. A Coreia do Norte faz fronteira com a Rússia, ex-União Soviética, é importante a gente ressaltar isso porque nós vamos retomar essa questão durante a nossa conversa de hoje, com a China, outra grande potência mundial, com a Coreia do Sul, e está a cerca de 1.000 quilômetros de distância do Japão, dividido pelo Mar do Japão, separado pelo Mar do Japão. E tem um outro elemento importante, porque há um interesse direto dos Estados Unidos da América naquela região. A Coreia do Sul conta com bases militares norte-americanas e cerca de 28 mil militares americanos estão presentes na Coreia do Sul, mobilizados, e o que cria um clima bastante bélico, bastante tenso para a região. Então veja, a Coreia do Norte está localizada, está ali sob uma zona de influência que envolve o interesse direto de 4 grandes potências mundiais, Japão, Rússia, China e Estados Unidos. Isso faz com que a Coreia do Norte ganhe tanta relevância e ganhe tanta importância no debate internacional. Não é à toa que agora, no início de 2019, nós temos aí sinalizações do Kim Jong-un, atual presidente, líder supremo da Coreia do Norte, para um novo encontro com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em relação a uma negociação que vem sendo encaminhada desde o ano passado, de uma aproximação, de uma tentativa de negociação entre os dois países. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nesse ponto atual da Coreia do Norte, mas antes disso vamos fazer um resgate histórico que é muito importante. Como eu falei anteriormente, a região da Península Coreana é ocupada há muitos anos, há muitos milênios, eu diria, podemos colocar dessa forma. 2000 anos antes de Cristo já há registros de presença de civilizações, de organizações das primeiras comunidades na região da Península Coreana. E essa região da Península Coreana, que envolve tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte, tem características muito peculiares, porque ela tem um idioma próprio que não é o idioma falado na China, nem o idioma falado no Japão, ou seja, mesmo com a influência e as tensões com essas regiões, países hoje, mas com as civilizações que ocupavam esses territórios de Japão e China antigamente, não houve uma dominação total naquela região, houve uma forte enraizamento cultural, um forte nacionalismo, inclusive, na região da Península Coreana. Então você tem uma característica própria, isso é importante a gente ressaltar, porque essa região sempre foi muito disputada, sempre foi uma região de muito tensionamento. Claro que nós não vamos fazer aqui um apanhado de todo o processo histórico que levou até os dias de hoje, mas é importante ressaltar pelo menos os fatos que vão se desenvolver no século XX. Entre 1910 e 1945, o Japão anexou o território das Coreias, das duas Coreias de hoje, de toda a Península Coreana, para o Império Japonês, para um processo de colonização do Japão, anexou esse território e levou tanto um desenvolvimento econômico, modernizando aquela região, mas também uma dominação muito pesada, uma dominação que causou muitos conflitos internos em relação a uma resistência e a uma rejeição do povo coreano à dominação japonesa. Isso fez com que muitos movimentos nacionalistas, anti-japoneses e de cunho popular surgissem e se intensificassem na região nesse período histórico. E é exatamente nesse período que vai surgir o Partido Comunista da Coreia, em 1925, e a partir de 1930 começam a surgir guerrilhas, focos guerrilheiros, principalmente no norte
do território então da Península Coreana e cujo principal líder era o Kim Il-sung, né, que é o primeiro grande líder, que é o pai do Kim Jong-il e o avô do Kim Jong-un, né? Não se confundam com os nomes aí porque eles são muito parecidos. Mas é o Kim Il-sung, né, que vai ser essa grande referência da luta de resistência contra a dominação japonesa. Pois bem, em 1945, né, agosto de 45, o Japão é bombardeado da forma como nós conhecemos, Hiroshima e Nagasaki, né, um desastre para a humanidade, um crime contra a humanidade cometido pelos Estados Unidos para dar fim à guerra na parte oriental, que continuava, né, após a rendição da Alemanha, enfim. E o Japão rendido, o Japão, né, derrotado na Segunda Guerra, se retira da Península Coreana e isso abre um conflito interno naquele território, ou seja, abre uma disputa entre grupos locais para ver quem controlaria aquele território, que rumo tomaria, não é, a Península Coreana após o fim da Segunda Guerra Mundial. E obviamente que aí já se abre um novo cenário na geopolítica internacional, que é a questão da Guerra Fria, que já se inicia, findada, né, a Segunda Guerra Mundial, esse conflito, já essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética já começa a se desenhar. E essas potências vão começar a agir e vão começar a influenciar naquela região. Então, entre os anos de 46 e 49, você tem uma série de conflitos internos, luta guerrilheira, rebeliões populares, ou seja, havia uma tensão muito grande, intervenção dos Estados Unidos, intervenção estrangeira, mas não havia um cenário de guerra aberta ainda. Em 1949, há um fato muito importante, outubro de 1949, que é a Revolução Chinesa, a Revolução Socialista na China. Isso muda totalmente o desenho da região e em junho de 1950, no dia 25 de junho de 1950, aí sim estoura a Guerra da Coreia, que é um conflito aí já onde se posicionam claramente os Estados Unidos ocupando o território pelo sul e fortalecendo, né, aquelas correntes que defendiam uma saída capitalista para a Península da Coreia, ou seja, um modelo capitalista de desenvolvimento, e ao norte, com a liderança do Kim Il-sung, não é, um movimento socialista, um movimento fortemente nacionalista, socialista, que estava obviamente mais alinhado com a China e com a União Soviética. O conflito se estende por 3 anos, é um conflito extremamente sangrento, milhões de mortes, se estima que 10% da população que habitava a Península Coreana na época foi eliminada, cidades foram destruídas, e em 1953, depois de 3 anos de guerra, se assina um armistício, mas não há um acordo de paz. Então, do ponto de vista técnico, Coreia do Norte e Coreia do Sul seguem em guerra até os dias de hoje. Isso também ajuda a explicar muito o porquê de um certo isolamento, de um isolamento, não é, da Coreia do Norte no cenário internacional e o porquê de uma militarização tão grande daquele país. Na verdade, dos dois países, né, porque a Coreia do Sul também é um país muito militarizado, com bases americanas, com um contingente de militares americanos muito grande. Pois bem, findado o conflito em 1953, há uma divisão clara do território. Norte socialista, sul capitalista. E o norte socialista vai, arrasado depois da guerra, vai se reconstruir sobre as bases de uma economia planificada e sobre a liderança do Kim Il-sung. O Kim Il-sung, ele cria um sistema nos anos 50 e nos anos 60 chamado filosofia Juche, né, ou ideia Juche, que é uma combinação entre elementos do marxismo-leninismo, entre o confucionismo, entre o nacionalismo coreano e que se baseia na autossuficiência econômica e na independência política, ideológica e militar do país. Então, essa combinação de fatores até contraditórios, até certo ponto contraditórios,
uma combinação extremamente original, por mais crítica que possamos fazer ao modelo norte-coreano, mas é uma combinação própria daquele país, é que vai dar a consistência política, ideológica, para a afirmação de um regime socialista, ou de um regime que aponta para o socialismo, naquela região importantíssima, né? E que vai ganhar uma grande relevância no cenário do contexto da Guerra Fria. É importante a gente identificar também que nesse ciclo dos anos 50, de reconstrução econômica do país, dos anos 60, a Coreia do Norte passa por um forte desenvolvimento industrial. Não vamos esquecer que a União Soviética, naquele momento, tinha, né, uma grande abrangência, uma grande influência nos países socialistas, né, que estavam se constituindo naquele momento histórico. A China também vinha, né, e apoiava muito o regime norte-coreano, e havia essa tensão permanente, né, com a Península, ou melhor dizendo, com a Coreia do Sul, com o próprio Japão, que já eram países que estavam sob influência dos Estados Unidos. E a Coreia do Norte vai criar uma política externa que é extremamente flexível, vamos dizer assim. Ela vai se alinhando e vai jogando, em um momento se aproxima com a União Soviética, em outros momentos se aproxima da China. Não vamos esquecer que nos anos 60 China e União Soviética entram num conflito que quase desemboca num conflito militar. E é nesse jogo que a Coreia do Norte vai se posicionando. Ora mantendo uma relação econômica mais ativa com a União Soviética, ora mantendo uma relação mais ativa com a China. E como ali você tinha um cenário econômico mais próspero entre esses dois países, apesar das dificuldades que eles enfrentavam, a Coreia do Norte conseguia, né, ir sobrevivendo e se desenvolvendo economicamente. Um dado muito interessante é que até os anos 70, na transição dos anos 70 para os anos 80, a economia norte-coreana era mais desenvolvida que a economia do Sul. Hoje a gente vê, né, a Coreia do Sul como uma grande potência do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento educacional, mas não foi assim sempre, né? Isso é um processo que ocorre, essa transição vai ocorrer a partir dos anos 70. Por alguns fatores. Nos anos 70 você tem uma mudança da política externa chinesa, após a morte do Mao Tse-tung em 1977. Você tem a União Soviética já entrando num cenário de crise econômica, né? Os anos 80 isso vai se aprofundar na União Soviética. E você tem a terceira revolução industrial, a revolução tecnológica, a revolução informacional. E aí a Coreia do Norte não consegue acompanhar mais. E além disso nós temos a consequência dos anos 80, com a crise, né, do socialismo, o fim do bloco socialista na Europa, o fim da União Soviética em 1991 e a debacle, né, do socialismo naquela região, e a China também passando por conflitos internos, passando por uma tensão interna nesse período bastante crítico da história mundial. E a Coreia do Norte vai sofrer os impactos, porque a Coreia do Norte era muito dependente da economia soviética e também muito dependente da economia chinesa. Vai ser durante os anos 90, então, avançando um pouco aí na história norte-coreana, que a Coreia do Norte vai passar por um momento de crise terrível, que é a chamada Marcha Penosa, assim chamada por eles por Marcha Penosa. Então você tem a combinação do fim da União Soviética, você tem a combinação de um rearranjo internacional em relação à geopolítica, a correlação de forças internacional. Você tem também uma crise muito grande do socialismo, né? Uma crise do modelo socialista. E internamente a Coreia do Norte vai passar por alguns fenômenos bastante relevantes. Em 1994 morre Kim Il-sung, que era o grande líder, a grande referência política, que unificava de certa forma o país. Nos anos de 1995 e 1996, ocorrem grandes enchentes no país que devastam a agricultura, devastam a produção agrícola do país, e o que leva a uma grave consequência no sentido da alimentação da população. Então, uma grave crise, uma fome generalizada, né? Há uma crise social muito grande nesse momento, e ainda no ano de 97 uma forte seca. Então você tem questões climáticas, questões políticas, questões econômicas que se combinam nos anos 90
e que quase levam ao colapso do regime e o colapso do sistema. Mas mesmo assim, mesmo sob uma forte crise, nós poderíamos comparar esse momento ao chamado período especial que Cuba viveu após o fim da União Soviética. Também teve algumas semelhanças, mas a crise da Coreia do Norte acaba por ter outros desdobramentos. E vejam só uma questão interessante, porque é exatamente nesse período onde o país passa por uma grave crise social, uma grave crise econômica, que vai surgir uma linha política chamada de Songun, que, traduzindo, né, para o português, aí, essa linha política Songun significa Forças Armadas em primeiro lugar. Ou seja, há uma intensificação da militarização no país, há uma intensificação do programa nuclear, que já vinha sendo desenvolvido desde os anos 60, em conjunto com a União Soviética, principalmente com a União Soviética, mas vai ser nos anos 90 que vai deslanchar esse programa com investimentos, não é, em pesquisas, em armamento nuclear, e vai trazer a Coreia do Norte para o centro do debate geopolítico internacional. E a gente, quem acompanha o noticiário internacional, quem acompanha geopolítica internacional, sabe que a Coreia do Norte volta e meia aparece com força, né? A gente, inclusive, vamos voltar para esse tema logo logo, um tema bastante atual. Bom, em 1994, então, essa transição dos anos 90, uma transição bastante dramática na Coreia do Norte, e nós temos uma nova transição, porque assume no lugar de Kim Il-sung o seu filho, que é chamado Kim Jong-il, não é, que assume o poder, né? Desculpa aqui porque são muito parecidos os nomes, acabam confundindo um pouco, mas é o Kim Jong-il, então, que assume o poder em 1994, é um período de transição, ele vai se estabelecer de uma forma consistente, até porque havia um período de luto de 3 anos após a morte de Kim Il-sung, né, o grande líder, a grande referência, e o Kim Jong-il ele vai assumir o governo de forma definitiva em 1997. Aí uma grande polêmica, que é a questão de uma transição, pelo menos nesse posto, né, no principal posto, o líder do país, o presidente do país, que ocupa postos também relevantes em relação ao exército, em relação ao Partido dos Trabalhadores da Coreia, que é essa transição hereditária, de pai para filho, e depois essa sucessão segue com a morte de Kim Jong-il em 2011 e com o Kim Jong-un, que é o atual presidente, né, a figura que transita hoje aí representando a Coreia do Norte, também uma transição familiar. Bom, é uma das grandes críticas que se faz ao regime essa transição hereditária, que é um arranjo realmente bastante original desse sistema norte-coreano. Eu tenho como referência, só para complementar esse ponto da transição, esse livro aqui do Visentini, do Paulo Visentini, da Ana Lúcia Danilevics Pereira e da Helena Melchiona, que se chama A Revolução Coreana, que é uma série de revoluções do século XX da editora Unesp. É um livro muito interessante, e o Visentini, os autores aqui, a Ana Lúcia e a Helena, eles trazem uma abordagem de que essa transição foi muito negociada. Você tem elementos na política norte-coreana internos que exercem uma influência. O exército, você tem elementos da burocracia, você tem um partido, você tem estruturas internas muito bem institucionalizadas, muito bem organizadas, que mantêm o regime estável, né, que mantém o regime, apesar das crises que ele sofreu, mas mantém o regime de uma certa forma uniforme, permanente. Então há forças políticas que negociaram essa transição, e essa figura né, do pai para o filho, essa espécie de uma monarquia socialista, como alguns costumam dizer, foi um arranjo político, um arranjo que, né, as instituições e que o conjunto de forças políticas da Coreia do Norte encontrou para manter a unidade do país. Bom, é algo a ser debatido, algo a ser analisado, mas é uma característica própria da formação política e da formação
da estrutura de poder da Coreia do Norte. Pois bem, feita essa transição, o Kim Jong-il, então, né, o segundo aí na sucessão, ele vai governar durante os anos 2000, onde a Coreia do Norte se estabelece, né, ameniza a crise econômica dos anos 90, consegue manter o regime, supera a crise do fim da União Soviética e começa a ocupar um espaço importante na geopolítica, principalmente pelo arsenal nuclear. E se antes a Coreia do Norte barganhava entre China e União Soviética, agora a Coreia do Norte vai utilizar esse seu arsenal, que é um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo também de barganha internacional, uma forma de negociar. Então há um ciclo, para quem analisar a história da Coreia do Norte, entre tensão, escalada de tensão, discursos mais bélicos, assédio, ou seja, um tensionamento também por parte da Coreia do Sul, por parte dos Estados Unidos, por parte do Japão. E tensão, e aí você tem momentos de negociação, momentos de uma certa recuada estratégica, principalmente dos norte-coreanos, mas que acaba envolvendo esses outros atores geopolíticos muito importantes que estão na região. Hoje nós estamos vivendo isso, né? Hoje nós estamos vivendo esse momento, um momento de negociação. Quem lembra e quem acompanha sabe que em 2017, principalmente depois que o Trump assumiu, até o início de 2018 havia uma escalada de uma retórica muito violenta de ataque, de testes balísticos, de testes de mísseis da Coreia do Norte, um tensionamento muito grande da Coreia do Sul, né, um discurso bélico, e depois desse tensionamento houve um momento de distensão e de negociação. A gente hoje vive uma fase de negociação entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Estados Unidos. A China também é um ator muito importante nesse processo. Bom, caminhando para a reta final aqui da nossa análise sobre a Coreia do Norte, nós temos então, a partir da morte de Kim Jong-il em 2011, temos a ascensão de Kim Jong-un, que é o filho, então, é o terceiro nessa escala sucessória, e você tem aí uma continuidade, né, do poder, ou pelo menos da figura máxima, né, na família que vão sucedendo aí, né, na família que vai sucedendo o poder na Coreia do Norte. Bom, com Kim Jong-un se tem uma linha que se chama em coreano, que é o Binyunjin. Desculpe o meu coreano aqui, mas é o Binyunjin, né? Ou seja, uma linha que preza pela modernização econômica, pela modernização militar do país, mas com a manutenção do sistema político, sem uma reforma política profunda. Então, uma tentativa de modernizar sem reformar. É uma combinação também original, uma tentativa de combinação entre duas situações. Economia socialista planificada, você não tem abertura econômica que houve, por exemplo, na China, no Vietnã, que são modelos mais acabados em relação a essa abertura econômica, né, de um socialismo convivendo com um capitalismo, um socialismo, né, de mercado, um capitalismo de Estado, enfim, há várias definições para esse modelo. Cuba hoje se abre um pouco mais, mas ainda mantém, né, uma forte característica em relação a uma economia planificada, e a Coreia do Norte tenta buscar essa combinação. Então nós temos o cenário atual, que é um cenário de uma certa abertura. A Coreia do Norte passa por uma crise muito profunda, um processo de recessão muito grande, que só não é maior do que ela viveu nos anos 90, principalmente devido ao bloqueio, não é? E devido às sanções que as grandes potências vêm fazendo, inclusive a China. A China, que é uma aliada histórica da Coreia do Norte, fez sanções econômicas de uma forma de pressionar a Coreia do Norte a negociar, a ter que negociar. Então você tem sanções econômicas que empurraram o governo norte-coreano para uma saída negociada, uma tentativa de negociação. Agora, essa negociação em curso ela é muito nebulosa, porque você não tem nenhum acordo estabelecido,
você tem passos muito lentos, é um processo muito lento, mas há algumas movimentações. Por exemplo, você teve um encontro, né, entre o Kim Jong-un e o Moon Jae-in, que é o presidente da Coreia do Sul, no ano passado, inclusive pela primeira vez, né, depois da Guerra da Coreia, desde o estabelecimento entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, um presidente norte-coreano atravessou a fronteira para uma reunião na Coreia do Sul. Você tem a reunião com Trump, que pela primeira vez também o presidente norte-coreano se encontra com o presidente dos Estados Unidos. Você tem, provavelmente, nós teremos um novo encontro, né, entre Trump e Kim Jong-un em janeiro ou fevereiro de 2019. E esse é o cenário que está colocado hoje nesse conflito, nesse contexto norte-coreano. Para encerrar o nosso vídeo, algumas questões importantes para a gente pensar. Primeiro é que o regime ele é tratado como algo caricato, como algo folclórico. E é um regime que, na verdade, se sustenta há algumas décadas, né, desde 1953, né, então já vão aí algumas décadas do regime socialista na Coreia do Norte, passou por crises, mas se estabeleceu. A Coreia do Norte nunca atacou militarmente nenhum país, então essa ideia de que um bando de maluco que governa a Coreia do Norte também não se sustenta, porque há uma política, há uma estratégia, há uma organização e um posicionamento muito bem calculado da Coreia do Norte para que eles possam se manter o seu regime, manter o sistema e ao mesmo tempo conseguir negociar com as potências que estão no entorno. Então eles usam muito bem essa sua posição geopolítica. Há também não há um grande desenvolvimento social na Coreia do Norte, mas a estrutura básica de alimentação, de saúde, de educação é assegurada ao povo norte-coreano. Há uma legitimidade do sistema junto ao povo norte-coreano. Você tem aí uma forte coesão em torno do regime, que também não se sustenta só por arma, né? A gente tem quantos regimes aí, a gente teve o exemplo da Primavera Árabe, né, que 30 anos de regimes autoritários, em algum momento isso vai criar um tensionamento, vai criar uma implosão social, e na Coreia do Norte isso não aconteceu, esse processo não aconteceu. E a gente tem um desenvolvimento tecnológico, afinal de contas é um país que tem uma indústria nuclear, vamos dizer assim, tem uma estrutura nuclear. Isso aí você não mantém sem um desenvolvimento educacional, sem um desenvolvimento tecnológico condizente. Então é um país que tem uma estrutura que garante esse processo. E outro elemento importante é que a Coreia do Norte faz fronteira com a China, que é o maior mercado produtor do mundo hoje, e nessa fronteira há, né, circulação de mercadorias, então há o acesso dos norte-coreanos a produtos, tecnologias que são desenvolvidas na China, que hoje também são produtos e mercadorias que são de primeira linha do ponto de vista, né, do desenvolvimento tecnológico e da etapa da revolução tecnológica que nós nos encontramos. Então é isso, pessoal, por hoje é o que nós tínhamos para conversar. Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos sobre a Coreia do Norte, um tema extremamente polêmico. Dedico esse vídeo ao meu grande amigo Israel dos Santos e nos encontramos no próximo vídeo para debatermos outros temas. Grande abraço!